Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então agora a correção das atividades que foram propostas na aula anterior do componente curricular de Educação Física. Lembrando, que o eixo temático, nosso conteúdo é esporte de rendimento e esporte de participação. A primeira pergunta então que eu coloquei para vocês foi: conceitue esporte de rendimento. Então, o que seria o esporte de rendimento, O esporte de rendimento, ele é aquele esporte que se necessita de um treinamento, de uma preparação física. Ele exige treinos em horários bem definidos, Ele precisa, então, haver uma rotina de treinos. E esse tipo de esporte, ele possui como principal finalidade preparar o indivíduo, ou o atleta para uma determinada modalidade esportiva, podendo ser boxe, futebol profissional ou uma corrida profissional. No esporte de rendimento existe, então, a competição. O intuito do esporte de rendimento, para a gente conseguir separar ele de outro esporte, é a competição. No esporte de rendimento, o indivíduo, o atleta, ele é treinado, ele é preparado fisicamente, psicologicamente para competir, para chegar em uma determinada modalidade esportiva e conseguir o êxito, ganhar. Então, essa aqui é a resposta. A resposta de vocês não precisa estar igual a essa que eu coloquei aqui. A resposta de vocês estando no mesmo sentido, no mesmo eixo, está correta, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. E como eu disse, o esporte de rendimento ele é aquele cuja finalidade é de preparar fisicamente o indivíduo para determinada modalidade esportiva, treinando o atleta para que este se torne competitivo. Para isso, o mesmo ele é submetido a uma cronológica rotina de treinamentos físicos. Então, o atleta, para ele praticar o esporte de rendimento, ele é preparado, Ele é preparado fisicamente, psicologicamente, ele é colocado em uma exaustiva e cronológica rotina de treinamentos. E isso é necessário para que ele aprenda a ter, então, o que a gente vai ver que é chamado de disciplina. Todos os dias ter aquela rotina de treinos para que quando ele chegar a uma competição, ele conseguir o êxito dele, que é vencer. A segunda pergunta que eu coloquei para vocês responderem foi: quais os dois fatores que um atleta que pratica o esporte de rendimento são submetidos, Quais são esses fatores? E estes são os dois fatores. No primeiro fator está condicionado à disciplina. O que seria a disciplina? É o atleta mostrar constância em todos os métodos. E isso só é possível a partir de uma construção de hábitos regulares de treinamentos diários. A disciplina ela é montada dessa forma, ela é criada, ela é desenvolvida a partir de hábitos regulares. A segunda é a perseverança, a segunda do primeiro fator, tá? Lembrando que são dois fatores, a gente está falando do primeiro fator. No primeiro fator temos a disciplina, que é o que eu falei, que é o criar hábitos, criar treinamentos diários. E a perseverança, que é não desistir. Mesmo ali cansado, sem forças, o atleta vai em frente, sem frente, para ele alcançar o seu êxito no seu esporte de rendimento. Esse é o primeiro fator. Já o segundo fator, ele está sendo condicionado pelo quê? Pela busca de vencer as dificuldades. Claro que vai haver dificuldades, o atleta ele vai encontrar dificuldades, lesões, contorções, diversas formas de dificuldades a quais poderá atrapalhar ele. Mas uma coisa que ele não deve fazer é parar na dificuldade. Ele sempre deverá procurar superar essa dificuldade, porque o esporte de rendimento, ele é isso, é vencer, Desde o início do treinamento até o dia da competição, esse é o intuito do atleta, vencer. Focar, treinar, se autodisciplinar, buscar seus objetivos e ultrapassar suas dificuldades. Bom, a terceira pergunta que eu coloquei para vocês foi uma pergunta de alternativas, Sobre a profissionalização, a gente já está falando sobre como o esporte de rendimento ele cabe na profissionalização, porque o esporte de rendimento, pessoal, ele é uma profissão. Um jogador de futebol, um corredor, Então, o esporte de rendimento ele entra no ramo do mercado de trabalho como uma profissão. Então, vamos aqui. Sobre a profissionalização no esporte de alto rendimento, marque a alternativa que for incorreta. Então, vamos aqui para a alternativa de letra A.
A prática do esporte de alto rendimento, ela pode ser considerado que um trabalho. E aqui tudo bem, né? Porque o esporte de rendimento ele é considerado um trabalho, tanto que estamos falando de profissionalização do esporte de rendimento. Uma vez que demanda esforço persistente para a sedimentação e a retorno financeiro. Se estamos falando de esporte de rendimento como profissão, como profissionalização, sim, há um retorno financeiro. Então, o que faz crer que a opção de letra A está correta. Lembrando que temos que marcar a incorreta. Vamos para a alternativa de letra B. A carreira esportiva engloba diversas fases. O início ao alto rendimento, até a finalização da carreira competitiva. Como tudo na vida tem um início, tem um meio e tem um fim, assim é o esporte de rendimento. Do início ao alto, até a finalização da carreira competitiva. Tudo tem fases, tudo tem etapas. E aí sempre começa assim, então, do início. Com o que faz com que a alternativa de letra B também esteja correta. Vamos para a letra C. Existe a ausência de especificações, uma vez que a iniciação esportiva e a construção da base de fundamentos não estão relacionadas à profissionalização. Vamos dar uma analisada nessa questão aqui. Existe a ausência de especificações. Olha o tanto de especificações que já falamos até agora, da autodisciplina, da construção de hábitos, de uma rotina diária de treinos. Então já começa errado essa alternativa, né? A ausência de especificações. Não, tem especificações, são muitas, né? Aqui já encontramos um erro, né? A ausência de especificações. Uma vez que a iniciação esportiva e a construção da base de fundamentos não estão relacionadas à profissionalização esportiva. E isso se a base, gente, é claro que está relacionada à profissionalização esportiva. O esporte de rendimento ele é considerado uma profissão. A partir do momento então que está ali se preparando, se dedicando, se esforçando, ele vai para uma competição, é uma profissão, é uma profissionalização. E como diz aqui na alternativa de letra A, há retorno financeiro. Então, até agora então temos a letra C. Vamos analisar agora as outras alternativas. A prática de esporte de alto rendimento. O mouse ficou doido aqui. A prática de esporte de alto rendimento pode ser de fato considerada construção de carreira profissional. É o que estamos falando, né, gente? A profissionalização. O esporte de rendimento ele é uma profissão. Então, a alternativa de letra D, ela também está correta. Vamos para então a alternativa de letra E, perdão. A preparação, o esforço, o foco são pilares indispensáveis para os futuros profissionais do esporte de rendimento. Preparação, esforço, foco. É a base da autodisciplina, é a base da criação de hábitos regulares, é a base dos treinamentos. Se o indivíduo ele quer ser um atleta de profissionalização no que tange ao ramo de esporte de rendimento, esses são os pilares: preparação, esforço, foco. Contudo, letra E correta. Então, no que fazemos chegar à conclusão de que a alternativa de letra C é a alternativa incorreta. A questão de número 4, a resposta é pessoal, né? Eu coloquei assim para vocês. O atleta, para que se torne competitivo, precisa se submeter-se a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos. Por este motivo, o foco é não desistir, é seguir em frente. A partir dessa premissa, crie uma mensagem de inspiração. Adote esta como modelo. Faça dar certo, até dar certo. Então, o indivíduo que está se preparando para ser um atleta de esporte de rendimento, jamais ele pode desistir, independentemente das dificuldades, das barreiras. Então, o que eu propus aqui, para que vocês, o objetivo dessa questão era que vocês criassem uma mensagem então de inspiração, como se vocês fossem falar para vocês mesmos. O que vocês falariam para vocês como se vocês estivessem prestes a desistir, né? Não desistir, jamais. Desistir não é o ponto. O certo, quando a gente está quase desistindo, o certo é o quê? Parar, respirar
ver o que deu errado e iniciar novamente, mas desistir jamais. E isso é a base, é o alicerce, é o fundamento do esporte de rendimento, do esporte de alto rendimento, é não desistir, é seguir em frente, tá? Então vamos para a questão de número 5. Descreva a principal diferença entre o esporte de rendimento e o esporte de participação. Então, o esporte de rendimento, né, como eu já disse, é preparar o atleta fisicamente, né, para uma competição em determinada modalidade esportiva. Já o esporte de participação, ele ocorre de maneira involuntária, ele demanda uma participação voluntária, é uma participação voluntária. O que isso quer dizer? Que para eu participar, que para você participar, independentemente de quem for participar, por exemplo, um vôlei de praia com seus amigos, você não precisa ter uma rotina de treinos, você não precisa ter uma preparação física para participar daquilo. Por quê? O vôlei de praia, como podemos ver aqui, ele não necessita de uma preparação física, ele não necessita de um treinamento específico. Uma vez que esse vôlei de praia você for praticar ele com seus amigos. Lembrando que tem o vôlei de praia que tem a competição, né? Isso aqui diz o seguinte: esporte de participação no que tange, por exemplo, um jogo de praia, um vôlei de praia com seus amigos. Não exige rotina de treinamentos, não exige um preparo físico. Tá? Apenas a sua questão voluntária de querer participar. Já o esporte de rendimento necessita-se então de uma preparação física, né, para uma competição de determinada modalidade esportiva, né? Como podemos ver aqui a natação. A questão de número 6, eu pedi para vocês que vocês pesquisassem e registrassem 3 esportes de participação. Então aqui eu pesquisei e achei alguns aqui, não necessariamente, gente, lembrando, a resposta de vocês não precisa estar igual a que eu coloquei aqui. Estando no mesmo sentido, no mesmo rumo, no mesmo eixo, tá certo, ok? Gente, me perdoem pelo barulho desse Galizé cantando aqui no fundo, tá? Então lembrando, a resposta de vocês não necessariamente precisa estar igual a que eu coloquei, tá bom? Então, a 6. Falar sobre 3 esportes de participação. Como eu vou descobrir se é um esporte de participação? É um esporte que não demanda competição. No esporte de participação não demanda competição. De rendimento demanda competição. Então, o que eu pude colocar aqui? Peteca, vôlei de praia, jogo de futebol com os amigos, corrida no final de semana ou no fim da tarde, dentre outros. Questão de número 7. Qual o principal objetivo do esporte de participação? O principal objetivo, gente, do esporte de participação é promover o lazer, né? É promover a vida social, promover a interação social, é promover a educação, é promover saúde, é por meio de um jogo inconstante promover preservação do meio ambiente, ok? Então, esporte de participação é isso, é contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente. Enquanto o esporte de rendimento visa a participação, né, visa a profissionalização, o esporte de participação visa a promoção da saúde, visa uma interação social, um esporte onde todos podem participar, um esporte onde as pessoas vão promover o lazer, ok? Bom, pessoal, então essa foi nossa aula de hoje. Foi a correção das atividades que foi proposta na aula anterior, né, uma explicação do conteúdo. Espero que vocês tenham feito uma correção, lembrando que as respostas de vocês não necessariamente precisam estar igual a que eu coloquei aqui, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Assim que vocês realizarem a correção, tirem foto da atividade corrigida e me enviem foto, para que eu possa marcar a participação de vocês além da presença, tá? Tenham um bom dia.